Relato 1. Fui perseguido por uma criatura na estrada. Olá, pessoal. Nunca fui de acreditar nessas histórias de estrada. Sempre ouvi os colegas falando sobre aparições, vultos e coisas do tipo. Mas sempre considerei exagero. Resolvi compartilhar aqui porque, pela primeira vez em anos de volante, aconteceu algo que me tirou o sono. Era uma noite pesada. Céu totalmente fechado, sem lua, sem estrela. Eu vinha descendo um trecho no interior de São Paulo, carregado de sacos de café. Os faróis iluminavam só alguns metros da frente. O resto era puro breu. Dos dois lados, só canavial, balançando com o vento. Silêncio absoluto, só o ronco do motor. De repente, a luz dos faróis pegou algo parado bem no meio da estrada. O coração acelerou. Quando fui chegando perto, vi que era apenas um espantalho. Um boneco maltrapilho, com palha saindo das mangas, chapéu torto e roupas velhas. Suspirei aliviado, pensando que algum fazendeiro tinha pregado a peça de deixar aquilo ali. Passei por ele, segui viagem. Mas por reflexo, olhei pelo retrovisor. E foi aí que o estômago gelou. O espantalho simplesmente não estava mais lá. Nem caído, nem jogado no canto. Nada. A estrada atrás estava limpa. Apertei o volante, respirei fundo e falei comigo mesmo. Calma, você está cansado, é só isso. Peguei uma lata de energético que tinha guardado e virei quase inteira de uma vez. Tentei colocar uma música no rádio, mas o chiado era insuportável. Só restava o barulho do motor e dos pneus no asfalto. Ainda assim, não conseguia tirar a imagem daquele espantalho da cabeça. Minutos depois, comecei a ouvir um som estranho. Era como se algo estivesse correndo na beira da estrada, acompanhando o caminhão. No começo, pensei que fosse impressão, mas o barulho era rítmico, cada vez mais próximo, como se pés pesados estivessem batendo no chão. Foi então que senti um impacto. Um baque seco em cima da carroceria. O caminhão inteiro tremeu. Meu coração disparou. Apertei o acelerador, mas o som de arranhões começou a ecoar pelo teto da cabine, como se unhas compridas raspassem o metal, procurando uma forma de entrar. Dirigir virou um suplício. Cada segundo parecia uma eternidade. Os arranhões se moviam de um lado para o outro, até que, de repente, pararam. O silêncio veio como um peso. Só o motor e minha respiração ofegante preenchiam o ar. Pensei que talvez tivesse imaginado tudo, mas sabia que não. Poucos minutos depois, um novo som. Agora não vinha de fora, mas de dentro do baú. Algo estava se mexendo entre os sacos de café. Um arrastar abafado, seguido de estalos, como se algo estivesse rasgando o tecido. O suor escorria pelo rosto. Era impossível alguém estar ali dentro. Eu mesmo tinha lacrado tudo na origem. Pensei em parar o caminhão, mas quem teria coragem de abrir a carroceria no meio de um canavial deserto? Acelerei mais ainda, rezando para que a estrada terminasse logo. A cada curva, parecia que o barulho dentro do baú se multiplicava, como se várias mãos revirassem a carga. A viagem inteira virou uma tortura psicológica. Não tinha como ligar para alguém. O celular estava sem sinal. Tudo que eu podia fazer era dirigir, torcendo para não perder o controle. O cheiro de café começou a invadir a cabine, forte demais, como se os sacos realmente estivessem sendo abertos. E então veio a parte mais assustadora. O retrovisor lateral captou algo se mexendo. Por frações de segundo, juro que vi braços finos feitos de palha, tentando alcançar a lateral do caminhão. Eram movimentos bruscos, quase desesperados, como se a coisa tentasse se segurar para não cair. Meu corpo inteiro gelou. Não queria olhar, mas os olhos não obedeciam. Cada reflexo das luzes mostrava aquele contorno desgrenhado, como se o próprio espantalho tivesse ganhado vida. Engoli seco e quase perdi o controle da direção ao sentir um estalo forte vindo do teto. Os arranhões voltaram, mais fortes que antes. Agora eram acompanhados de batidas secas, como se algo pulasse sobre a cabine tentando atravessar.
Minha única reação foi gritar sozinho: sai daqui, seja lá o que for, some! Não sei se falei alto ou só pensei, mas o barulho cessou por alguns segundos. Mas não durou. Logo depois, um som abafado dentro do baú fez meu coração parar. Era um riso rouco, arrastado, quase humano, quase animal. Eu tremia tanto que precisei morder os lábios até sangrar para não perder o controle. As horas seguintes foram um tormento. O riso vinha e ia, às vezes se transformando em gemidos, às vezes em sussurros indecifráveis. O cheiro de palha podre começou a misturar com o de café, um odor que enjoava e fazia meu estômago embrulhar. Olhei o relógio do painel. Ainda faltavam 2 horas para chegar ao destino. Cada quilômetro parecia não passar. Os canaviais se estendiam sem fim e a escuridão dava a impressão de que a estrada nunca teria fim. Minha visão embaçava de tanto esforço para me manter acordado. Em certo momento, tive a sensação de que o caminhão estava mais pesado. O motor roncava como se estivesse arrastando toneladas extras. Quase parei para conferir os pneus, mas o medo de sair da cabine me fez seguir. Tinha certeza de que, se abrisse a porta, não voltaria. As primeiras luzes da cidade apareceram no horizonte. Nunca fiquei tão feliz em ver postes de iluminação. O barulho no baú foi diminuindo, até sumir por completo. Eu diria que foi alívio, mas, na verdade, o silêncio me pareceu ainda mais ameaçador. Cheguei ao armazém com as mãos tremendo. Entreguei os documentos quase sem conseguir falar. Os funcionários abriram a carroceria e imediatamente me chamaram para ver. Sacos de café rasgados, grãos espalhados por todos os lados. Parecia que animais tinham se infiltrado, mas não havia buraco, não havia marcas de entrada. Tentei dar desculpas. Disse que podia ser defeito na costura, que talvez o movimento da estrada tivesse rompido, mas ninguém acreditava. O patrão me olhou com olhos de reprovação, como se eu fosse irresponsável. Eu, no entanto, sabia o que tinha ouvido, o que tinha visto. Naquela noite, ao estacionar o caminhão e tentar dormir, percebi que o silêncio já não era o mesmo. Qualquer estalo de madeira, qualquer vento batendo na janela, me fazia saltar da cama. Fechei os olhos e ainda ouvia o riso abafado no baú, como se tivesse se impregnado na minha mente. Desde então, evito ao máximo passar por aquele trecho de canaviais. Quando não tem outro jeito, atravesso rezando para que nada apareça de novo. Não sei se era um espantalho vivo, uma coisa antiga perdida nos campos, ou apenas o cansaço me pregando peças. Só sei que depois daquela noite aprendi a respeitar a estrada de outra forma. Não é só buraco, assalto ou sono que podem acabar com um caminhoneiro. Existem coisas que não aparecem no retrovisor, mas nos acompanham, como sombras, e algumas delas, infelizmente, sabem entrar na carga. Fica aqui meu relato. Talvez sirva de aviso, talvez de consolo para quem já passou por algo parecido. A estrada guarda segredos que ninguém conta. E eu, que sempre ri dessas histórias, agora não consigo rir mais. Só resta dirigir e torcer para nunca mais ver aquele maldito espantalho. Relato 2. Algo quis acabar com a minha vida na estrada. Nunca fui homem de me expor, mas essa noite me persegue. Trabalho de caminhoneiro há décadas. Já vi chuva, neblina, assalto e motor que explode. Mas tem coisa que não se explica. Vou contar como foi, porque se eu guardei aquilo para mim, talvez eu enlouquecesse de vez. Era quase meia-noite quando eu seguia pelo interior de Goiás. A estrada parecia um fio de prata no escuro, cercada de canaviais que sussurravam com o vento. O painel do caminhão iluminava meu rosto cansado. A lua se escondera atrás de nuvens pesadas. O ar cheirava a terra fria. Trabalhava para uma terceirizada que vinha atrasando pagamentos. Era por isso que eu fazia horas a mais, engolia o orgulho e dirigia. De repente o celular vibrou.
Reconheci a voz da minha mulher antes mesmo do alô. No ouvido dela, o cansaço e a cobrança. Contas atrasadas. O menino sem remédio. Ela pediu que eu resolvesse, que trouxesse dinheiro, que falasse com o patrão. Respirei fundo. Falar com a esposa naquele tom corta o peito da gente. Diz que ia fazer o possível, mesmo sem saber como. No fim da ligação, ouvi meu filho tossir ao fundo. Um som curto, seco, que me atravessou. A raiva subiu como fogo. Não era só raiva do patrão, era raiva do mundo inteiro. Comecei a esbravejar sozinho dentro da cabine, xingando a empresa, o destino, o céu. Ó Deus, se existe, por que deixa os homens passar fome? Por que frouxos com promessa e sem pagamento? Gritei até a voz falhar. Aquelas palavras amargas saíram do fundo da alma. Do jeito que tá, eu preferia não estar vivo. Não foi só um desabafo, foi um corte. A estrada parecia escutar. Senti o ar ficar denso, como se algo tivesse dado atenção ao meu desespero. O motor roncou baixo e a noite respondeu com silêncio. Foi aí que vi, no acostamento, uma coisa parada. Primeiro pensei que fosse um poste ou um homem com capuz. Mas não. Era uma criatura, vestida de preto, magra demais, com roupa que parecia se colar ao corpo como tinta. Não tinha rosto visível à primeira vista, só uma curva onde deveria haver olhos. Ela ria. Um riso sem alegria, curto e cortante, que enchia a escuridão como se fosse som sólido. O riso parecia brotar da terra, das plantas, dos buracos. Meu corpo congelou. Pensei que fosse alucinação por cansaço, estresse, por ter dito aquilo que disse. Respirei fundo e tentei focar na estrada. À medida que me aproximava, o riso aumentava, como se a criatura goleasse minha coragem e cuspisse alegria maligna. Os canaviais ao redor se curvaram como se prestassem reverência. A luz dos faróis não alcançava direito aquela roupa preta. Parecia que a escuridão vinha junto com a criatura. Fechei os olhos por um segundo e forcei a mente a racionalizar. É algum homem bêbado, é uma brincadeira de mau gosto. Quando abri de novo, a criatura já não estava mais exatamente no acostamento. Estava mais próxima, como se tivesse atravessado o espaço com passos que eu não ouvi. O peito doeu. O instinto gritou para pisar no freio, parar e voltar, mas o corpo não respondia direito. Precisei mirar as mãos no couro do volante para não tremer. Pensei em ligar, em fugir. Toda a ênfase do mundo sumiu diante daquele riso. A coisa corria na beira da pista, mantendo uma passada que não se parecia com nada humano. De repente, sem aviso, ela investiu. Correu na direção do caminhão. Vi sua silhueta projetada nos faróis por uma fração de segundo. O som que se seguiu não foi exatamente um impacto, foi um estouro e um guincho combinado, como se metal e ar estivessem sendo rasgados. A cabine sacudiu de forma violenta. O volante escapou um pouco das minhas mãos. A visão rodopiou. Senti algo perfurar a calma do meu ser, uma dor que não sei explicar. Medo puro, ancestral. O caminhão começou a perder o controle. Lembrei das histórias de colegas sobre forças que derrubam veículos e pela primeira vez senti que não eram lendas. O pneu explodiu com um estrondo que me fez perder consciência por instantes. Antes do mundo virar tudo escuro, ouvi meu próprio grito, um pedido que não era só meu. Perdão, me ajuda, Deus. A voz vinha frágil, e eu senti a garganta apertar como se alguém colocasse a mão sobre ela. Quando recobrei os sentidos, estava deitado no banco, com o caminhão parado no acostamento, cercado por cana. A carroceria inteira tremia ainda, mas não havia sinais do estrago que imaginei. O painel dizia que não houve avanço, nenhum alarme continuava. O ar cheirava a fumaça leve e a remédio de piaçava, o cheiro do meu desespero. Olhei para fora devagar. Não havia pneu estourado, nem marca de derrapagem, nem sinal da criatura. Apenas o canavial imóvel, os talos alinhados como olhos que me observavam. A cabine parecia intacta, como se nada tivesse acontecido.
Meu corpo inteiro tremia e só a lembrança do riso me fazia suar frio. Pensei que tinha sido um sonho. Fechei os olhos e ouvi meu próprio coração martelando um compasso de culpa. Lembrei do que disse a minha esposa, das palavras que cortaram promessas inexistentes. Se eu tivesse persistido na raiva, se eu tivesse ido mais longe, uma parte de mim acreditava que aquela coisa tinha vindo buscar exatamente aquilo. Com as mãos trêmulas, liguei para casa. A chamada caiu direto na caixa postal. A voz da minha mulher não retornou. Liguei para o patrão. A linha estava sem sinal. A solidão apertou como cedo de ferro. Respirei fundo e repassei mentalmente cada detalhe. O riso, a roupa preta, o impacto, o estouro. Tudo tinha sido tão real. Algumas alternativas surgiram. Ter sido um animal, algum caminhoneiro atravessando a pista, sabotagem, mas nada enquadrava o riso. E algo dentro de mim sabia. Aquilo não vinha do mundo dos vivos. Havia no riso uma alegria por algo sombrio, uma celebração do meu desespero. Segui viagem devagar, com os olhos colados ao espelho retrovisor, imaginando sombras. Cada reflexo de farol em folha de cana me parecia um rosto. O volante era um pedaço de madeira quente sob minhas mãos. Nas retas, acelerava só o suficiente para me manter confiável. Nas curvas, tremia como um cão velho. Ao chegar ao próximo posto, parei para conferir tudo. Pneus, freios, lataria, tudo perfeito. Perguntei ao frentista se alguém tinha visto algo estranho na pista. Ele sorriu, meio sem graça, e disse que a estrada estava normal. Ninguém mais havia visto a criatura, ou ninguém mais queria admitir. Fui até a delegacia relatar o ocorrido, e o policial anotou o básico. Possível perda de controle, nada encontrado na pista. Anotou também que eu apresentava sinais de estresse e exaustão. Saí de lá com o papel na mão e aquela sensação de absurdo, como se a vida real tivesse outra camada que a caneta não alcançava. Nas semanas que se seguiram, tive pesadelos com o riso. Às vezes, ao fechar os olhos, via a criatura encostada do lado do meu leito, observando minha respiração. Fiquei evitando falar mal de Deus, de destino ou de qualquer coisa. A sensação de que minhas palavras têm consequência ficou fixa na garganta. Contei a alguns colegas de estrada e ouvi histórias parecidas. Vultos, risadas, figuras que só aparecem para quem cedeu à desesperança. Uns disseram que é humilde aviso, outros que é alimento para a escuridão. Eu, que sempre fui prático, não sei se acredito em metáforas. Sei apenas que pedir perdão me trouxe de volta. Passei a checar meu tom de voz com a família, a perguntar se tudo ia bem com os remédios, a levar um extra na carteira. Não por medo de patro velho, mas por medo de atrair de novo aquilo que riu da minha dor. As noites em que passo por áreas desertas, a mão procura o rádio e liga alguma música boba só para driblar o silêncio. Tem gente que diz que criatura nenhuma respeita perdão. Tem gente que acha que é coincidência. Eu sei só do que vi. Um riso que festejava meu quase fim. Um corpo de sombra vestido de preto. Um estouro que poderia ter sido fatal. E a lembrança, aquela veio embutida, como se a estrada tivesse me dado um recado. Se me pergunta se tenho medo de morrer, digo que não da morte. Tenho medo do modo como alguém parte. Tenho medo de que palavras impensadas abram portas sem volta. Se não tivesse pedido perdão naquela fração de segundo, entre o estouro e o escuro, juro que não sei qual seria o final. Hoje sigo estrada, sigo trabalho. Não sou santo nem profeta, só um homem que voltou. Às vezes, quando a noite aperta, sinto um frio na nuca e paro o caminhão, fecho os olhos e repito uma prece curta para a frente e outra para trás, como quem marca território, quem paga um pequeno tributo à vida. Compartilho aqui porque acho que quem rala a estrada tem de se proteger também das coisas que não têm lei. Não quero ser alarmista, quero ser um aviso. Não é só cuidado com buraco na pista, é cuidado com o que a gente carrega dentro da boca. Palavras ferem, provocam, às vezes chamam o que mora fora.
Relato 3. Dei carona para um fantasma. Boa noite, pessoal. Nunca pensei que fosse postar aqui, mas o que aconteceu comigo na última viagem não sai da minha cabeça. Peço paciência, porque o relato é longo e até hoje não sei explicar. Era uma noite abafada no interior do Pará. A estrada parecia infinita. Eu voltava de uma entrega de madeira serrada e ainda tinha um bom trecho até chegar em casa. A lua estava encoberta, o céu sem estrelas. Tudo parecia quieto demais. Apenas o ronco do motor quebrava o silêncio. Pouco depois de passar por uma curva longa, avistei as luzes de um posto de gasolina. Resolvi parar para abastecer e tomar um café. Já era quase 23h40. Eu estava cansado, mas precisava seguir viagem, ainda tinha estrada pela frente. Ao me aproximar da saída do posto, vi algo estranho. Um homem estava parado próximo ao acostamento, bem à frente do posto, estendendo o braço como quem pede carona. Achei incomum alguém estar ali àquela hora, mas reduzi a velocidade. Encostei o caminhão. O homem parecia meio desorientado. Vestia roupas simples, estava suado e olhava para todos os lados, nervoso. Perguntei para onde ele ia e ele respondeu que precisava chegar à cidade mais próxima. Pedi para ele subir. Sempre tive receio de dar carona, mas naquele momento senti pena. Ele parecia aflito. Subiu devagar, sem falar muito. Colocou as mãos no colo e ficou encarando o painel do caminhão, como se estivesse perdido em pensamentos. Tentei puxar conversa. Perguntei o nome, de onde vinha, se estava tudo bem. Ele demorava para responder, sempre com um tom baixo e arrastado. Disse apenas que precisava ver o filho, que estava preocupado se o garoto estava bem. Aquilo me deixou intrigado. Perguntei se o filho estava doente, se precisava de ajuda. Mas o rapaz parecia ter dificuldade até para responder. Murmurava algumas palavras soltas, como se não tivesse energia ou estivesse evitando falar demais. Depois disso, caiu um silêncio pesado dentro da cabine. Apenas o barulho do motor preenchia o ambiente. Eu não sabia se insistia no assunto ou se deixava quieto. Estranhamente, a presença dele me dava um certo incômodo, como se algo não estivesse certo. Rodamos assim por quase meia hora. Quando estávamos nos aproximando de um pequeno vilarejo, o homem quebrou o silêncio. Olhou fixamente para a estrada e disse em voz firme: "Esse não é o caminho certo." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, aconteceu algo que até hoje me arrepia. O homem simplesmente se jogou contra a porta do caminhão. Só que, ao invés dela se abrir com dificuldade, como deveria, ele atravessou a porta como se fosse fumaça. Pisei no freio com toda a força. O caminhão derrapou um pouco antes de parar no acostamento. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Saí do caminhão correndo, olhando para todos os lados, mas não havia sinal dele. Desapareceu no ar. Fiquei alguns minutos parado, sem conseguir raciocinar. Me perguntava se estava ficando maluco, se tinha sonhado acordado. Mas eu lembrava nitidamente dele entrando, falando, se mexendo dentro do caminhão. Não podia ser ilusão. Decidi não arriscar seguir viagem naquele estado. Meus nervos estavam à flor da pele. Segui até o próximo posto de gasolina, encostei o caminhão e disse para mim mesmo que dormiria algumas horas antes de continuar. Aquilo tinha me abalado demais. Na manhã seguinte, com a luz do sol trazendo um pouco de coragem, resolvi voltar ao primeiro posto, onde tinha encontrado o homem. Eu precisava confirmar se alguém tinha visto a mesma coisa que eu. A dúvida estava me matando por dentro. Cheguei ao posto e conversei com os funcionários. Perguntei se tinham visto o homem na beira da estrada. Eles se entreolharam e disseram que não. Disseram que só me viram parar, abrir a porta do caminhão, esperar alguns segundos e depois seguir viagem sozinho. Meu estômago gelou. Argumentei, insisti, expliquei em detalhes o homem, sua aparência, sua fala. Mas todos juraram que não havia ninguém comigo. Para eles, parecia que eu estava falando sozinho naquela hora. Foi então que sugeri olharmos nas câmeras de segurança do posto.
Estava disposto a provar que não estava louco. O gerente topou e fomos até a sala onde ficava o monitoramento. Eu só queria ver a gravação daquela noite. A fita mostrava exatamente o momento em que parei o caminhão em frente ao posto. As imagens eram nítidas. Eu abri a porta do passageiro, fiquei esperando um tempo, mas ninguém apareceu. Para a câmera, parecia que eu fechei a porta sozinho e segui viagem. Minha cabeça deu um nó. Como era possível? Eu tinha certeza absoluta de que alguém tinha entrado no meu caminhão. Lembrava do peso da porta, do banco afundando, da voz rouca falando sobre o filho. Mas nas imagens, nada. Apenas eu. Saí da sala cambaleando, com a boca seca. Os funcionários ficaram me olhando como se eu fosse louco. Desde aquele dia, nunca mais consegui viajar tranquilo à noite. Sempre que passo perto daquele trecho, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Penso muito no que ele disse. Esse não é o caminho certo. Será que era apenas sobre a estrada? Ou será que era algo mais profundo, um aviso sobre a vida, sobre minhas escolhas? Nunca vou saber ao certo, mas sei que aquilo não foi imaginação. De lá para cá, já ouvi outros caminhoneiros falando sobre aparições naquelas bandas. Gente pedindo carona, gente atravessando a estrada de repente. Muitos dizem que são espíritos de pessoas que morreram em acidentes, presas entre esse mundo e o outro. Que sempre fui cético, não duvido mais de nada. A estrada é cheia de histórias e algumas delas a gente acaba vivendo na pele. Não desejo para ninguém passar pelo que passei. Ainda hoje, quando lembro do olhar daquele homem, sinto meu sangue gelar. Encerro aqui meu relato. Talvez eu nunca saiba se era um fantasma, uma visão ou algo do tipo. Mas afirmo com toda a certeza. Naquela noite, alguém entrou no meu caminhão e desapareceu diante dos meus olhos. E aí, amantes do sobrenatural, gostaram das histórias de hoje? Eu, particularmente, senti um arrepio ao narrar para vocês. O sobrenatural não é brincadeira e devemos sempre tratar este assunto com todo o devido respeito. Caso tenha gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo. Um forte abraço a todos e durma sempre longe dos fantasmas.